Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Hoje, mais um poema com o título de Cenário. É o terceiro cenário que aparece no livro. Este é o vídeo de número 91 sobre este livro. Caso você tenha perdido algum dos poemas já estudados, acesse a playlist aqui no canal Valkyria Online. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, meu nome é Valkyria. O cenário que o poema nos mostra é o do Rio de Janeiro, sendo observado por Dona Maria I, que ficou conhecida como Dona Maria Louca. Os prédios que ela vê vão lhe avivando a memória com o remorso das últimas cenas dos Inconfidentes ou Conjurados. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos acompanhar a leitura e a compreensão do poema. Sentada estava a rainha, sentada em sua loucura. Que sombras iam passando naquela memória escura? Vagas espumas incertas sobre afogada amargura. Andaram por estas casas tristes réus que já morreram. Longas lágrimas banharam as pedras desta cadeia. Uma ferrugem de insônias desgastava as fortalezas. Daquele lado elevaram forca de grossas madeiras, choraram por estes ares os sinos dessas igrejas, e houve séquito e carrasco, e as ruas ainda se lembram. A primeira e a última estrofe do poema são deslocadas para a direita, não são escritas em itálico como o restante do texto. Trata-se de intervenções do poeta narrador para situar o leitor a respeito de onde e como está a rainha Dona Maria I. Já enlouquecida, sentada sobre sua loucura, a contemplar uma cidade que nós percebemos tratar-se do Rio de Janeiro, porque ficaram lá presos os Inconfidentes e também foi lá que o Tiradentes foi enforcado. Há um questionamento. Que sombras iam passando naquela memória escura? Suas lembranças não são claras, sua memória era, portanto, escura, vaga como espumas do mar, incertas, vagando sobre um sentimento de amargura afogada. Uma coisa é certa, ela não identifica muito bem aquilo de que se lembra, mas há um sentimento de amargura afogada dentro daquela mulher. Aí, a partir da segunda estrofe até a quinta, em itálico, podemos supor que a tal amargura que há dentro da rainha se relaciona ao remorso pelo sofrimento imposto aos conjurados. Não há uma descrição física dos edifícios, como edifício alto, com jardim na frente, etc. Não. As construções se definem pelas alusões aos sofrimentos dos conjurados naqueles locais. Veja, andaram por estas casas tristes réus que já morreram, longas lágrimas banharam as pedras desta cadeia. Quanto eles sofreram na cadeia, hein? Quanto choraram e quanto ficaram sem dormir. Uma ferrugem de insônias desgastava as fortalezas. Aí uma lembrança direta do enforcamento de Tiradentes. Daquele lado, elevaram forca de grossas madeiras, choraram, tocaram por estes ares os sinos dessas igrejas, e houve séquito, que era aquele cortejo de diversas pessoas acompanhando o condenado, e carrasco, e as ruas ainda se lembram. E o retrato da rainha, por entre luzes acesas, pairava sobre a agonia daquelas inquietas cenas. Ela, a imagem da justiça, ela, a imagem da clemência. Naus de nomes venturosos, navegando entre estas penhas, buscaram terras de exílio com febres nas águas densas. Homens que dentro levavam iam para a eterna ausência. Por detrás daqueles morros, por essas lavras imensas, ouro e diamantes houvera, e agora só decadência e florestas de suspiros e campinas de tristeza. Sentada estava a rainha, sentada a olhar a cidade, quando fora tudo aquilo? Em que lugar? Em que idade?
Vassalos, mas de que reino? Reino de que majestade? E o retrato da rainha, por entre luzes acesas, pairava sobre a agonia daquelas inquietas cenas. Temos aqui a lembrança de um retrato que foi colocado na missa em ação de graças pela morte de Tiradentes, ocorrida no dia 25 de abril de 1792. O enforcamento havia ocorrido no dia 21 de abril. Portanto, a missa em agradecimento, em ação de graças pela morte dele, ocorreu 4 dias depois. O historiador Augusto de Lima Júnior descreve a missa do dia 25, dizendo que no altar-mor foi colocado um painel com o retrato da rainha entre duas figuras, uma representando a justiça e a outra a cidade do Rio de Janeiro, inclinada em reverência diante da soberana e depositando aos pés de seu trono cadeias e algemas, em sinal de vassalagem e dedicação. Essa ideia foi do chanceler Coutinho em resposta àquela primeira ideia da bandeira da Inconfidência, na qual um índio quebrava correntes. Pois bem, ao se lembrar do seu retrato pairando sobre a agonia daquelas cenas inquietantes, Dona Maria I fica indignada consigo. Ela, imagem da justiça, ela, a imagem da clemência que há a capacidade de perdoar, ali ostentando sua imagem sobre um enforcamento e esquartejamento. Aí, nessa indignação, se percebe o seu remorso. E além da pena aplicada a Tiradentes, sabemos que houve os condenados ao degredo, que não foi fácil também o que eles passaram. Naus de nomes venturosos, que quer dizer cheios de ventura, felicidade, boa sorte. As naus que levaram os condenados ao local do exílio eram denominadas, olha só, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Brotas, Nossa Senhora da Conceição, Princesa de Portugal. Essa a embarcação que levou o Tomás Antônio Gonzaga. Alguns embarcaram na fragata Golfinho, olha que simpático, e outros na corveta Nossa Senhora da Conceição e Santa Rita. Enfim, nomes que lembram bondade, proteção, mas as embarcações levaram os condenados pela participação na conjuração mineira a uma espécie de morte, que não era a morte do corpo, mas a perda de tudo o que tinham, da pátria, da família. Os homens que aquelas naus levavam iam para eterna ausência, iam para nunca mais voltar, o que não é nada fácil. E eram naus de nomes venturosos, navegando entre essas penhas, que são rochas, e buscaram terras de exílios com febres nas águas densas. Afinal, iam para a África, onde havia febres, como febre amarela, malária. Por detrás daqueles morros, lá no passado, nas Minas Gerais, havia lavras imensas, ouro e diamantes, e agora, indo para a África, só decadência e florestas de suspiros e campinas de tristeza, muito sofrimento. Na última estrofe, voltamos à intervenção do poeta com uma estrofe deslocada para a direita, entre parênteses, mostrando a rainha sentada a olhar a cidade e se questionando em meio àquela memória confusa: quando fora tudo aquilo? Em que lugar? Em que idade? Vassalos, mas de que reino? Reino de que majestade? Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 81 ou Dos Ilustres Assassinos. Espero você!